Fala comigo, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Wall Street Reage. E aí, muita gente está em dúvida de como que vai seguir o governo Trump. E Max Troil vai trazer pra gente uma visão bacana, para quem não conhece ele, ex-presidente do Banco dos BRICS. E todo podcast que ele vai, eu gosto muito de assistir, porque são verdadeiras aulas. E hoje eu vou reagir aqui ao vídeo dele lá no Market Makers, explicando um pouquinho do que ele enxerga para o mercado americano e para a economia americana, que muitos dizem que vai ser superada pela China. Já trouxe outros vídeos sobre isso aqui no canal, inclusive minha opinião sincera e muito embasada em dados, inclusive se a gente olhar a parte demográfica da China e o nível, a quantidade de pessoas que tem no país para os próximos anos tende a diminuir, e é um desafio bem grande que os chineses vão ter que desenvolver. Bom, vamos lá. Vamos ver o que o Marcos falou lá no Market Makers sobre Donald Trump e a economia americana. Vamos lá. Uma primeira dinâmica, né, que tem que ver com a seguinte situação. Acho que nós todos já estivemos num contexto em que você está num avião, você está conversando com a pessoa do seu lado, etc., e de repente o piloto vai ao alto-falante e diz o seguinte: senhoras e senhores, eu gostaria de pedir a todos que retornem aos seus assentos, coloquem seus assentos na posição vertical, afivelem os seus cintos, porque nós vamos atravessar uma zona de turbulência. Mas na economia mundial é provável agora que a partir de 2025 a gente atravesse uma área de trumpulência. Trumpulência. O que é a trumpulência? Estamos vivendo um pouquinho de algumas medidas que o presidente Donald Trump tem feito. Estamos vivendo algumas Trumpulence. Acho que é um jogo de palavras, seja com o termo turbulência, né, que significa sacolejo, né? Quando você está atravessando aí quando você está viajando, né, e o avião começa a sacudir bastante, mas é também um jogo com a palavra opulência, que significa riqueza, né? Então, por que a gente poderia falar de um conceito de trumpulência, né? Donald Trump eleito para mais um mandato, dessa vez, ao contrário de 2016, 2017, ele tem mapeada toda a máquina americana, ele tem um plano de trabalho para essencialmente toda a máquina americana, ele conseguiu escolher uma equipe desde das suas posições mais sêniores, baseadas no critério de lealdade. E ao contrário da primeira experiência dele como presidente dos Estados Unidos, ele vai encontrar um Congresso americano, ele vai encontrar um poderoso Congresso americano, em que ele tem maioria tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, né, na House of Representatives, o que significa, portanto, menos obstáculos para a efetivação da sua agenda, né? Ele chega à presidência dos Estados Unidos com um GPS bastante claro no que ele deve fazer nos primeiros 100 dias, e isso deve chacoalhar algumas relações bilaterais, para não mencionar medidas que ele vem adotar internamente, mas que terão um grande impacto externo. Então, eu vou mencionar algumas dessas, né? Pessoal, esse vídeo foi feito logo quando o Trump tomou posse, tá? Esse podcast. E algumas das coisas que ele tá falando, a gente já pode ver na prática aí, tá? Eu confesso que não assisti ainda esse vídeo. Tô assistindo em primeira mão com vocês aqui. Mas eu assisti, na época, o podcast inteiro. Então eu lembro de alguns pontos. Por exemplo, é de todo provável, né, que esses primeiros 100 dias concentrem um esforço muito grande na criação de eficiência governamental. Ele convidou não apenas o indivíduo mais rico da história da humanidade, mas também um sujeito que tem grande habilidade na gestão de projetos complexos e na geração de eficiência para chefiar essa unidade do governo americano com o status de ministro. Não é isso? Estou falando aqui, obviamente, do Elon Musk. Já deu B.O., então, um né? esforço muito grande de Isso aí já deu geração de problema. eficiência na máquina governamental, desburocratização, desregulamentação e com o objetivo do corte de impostos, né? Hoje, por exemplo, Tiago, os mercados emergentes... Né, Corte de impostos para dentro dos Estados Unidos. Para fora, o presidente americano impôs várias e várias tarifas e sanções. Enfim, já estamos tendo uma diminuição dos conflitos e dos discursos que vinham separando as nações. Agora a gente já está aparentemente num momento que as coisas estão mais mediadas, tá? Se você pegar todos aqueles que há um tempo compuseram o índice do MSCI,
e você medir qual é a carga tributária como percentual do PIB de todos esses países, dá 23%. Então você tem países que estão abaixo dessa média, como é o caso da Índia, como é o caso do México, como é o caso da Arábia Saudita. Você tem países que estão acima dessa média, como é o caso do Brasil. Aliás, o Brasil está muito acima, praticamente 10 pontos percentuais de impostos como percentual do PIB, acima do que a média dos emergentes. E você tem Donald Trump chegando à Casa Branca agora em 20 de janeiro, com os Estados Unidos com 27% de impostos como percentual do PIB. Então, se essa chegada, essa nova administração Trump, é acompanhada de corte de impostos, e mais uma vez, turbinada por desburocratização e desregulamentação, do ponto de vista tributário, os Estados Unidos vão ficar mais parecidos com o mercado emergente do que com a média dos países da OCDE. Né? Então, se você olhar, por exemplo, os nórdicos, se você olhar o Japão, se você olhar a Austrália... Se você... Isso que ele está falando faz sentido até do ponto de vista do que aconteceu de fato. Porque um dos discursos do Donald Trump, quando impôs tarifas para os outros países, foi realmente desonerar o povo americano com relação ao que se paga de imposto dentro dos Estados Unidos e, de alguma forma, balancear o que estava sendo pago de pouco imposto fora dos Estados Unidos. Até por isso que os Estados Unidos começou a importar muito de fora alguns tipos de produto por conta do custo mais baixo de se produzir em vários países, principalmente em alguns países asiáticos, tá? Então o que ele está falando faz muito sentido. Você vai olhar os europeus, todos eles têm carga tributária com percentual do PIB lá em cima. Então os Estados Unidos, do ponto de vista tributário, em vez de ficarem mais parecidos com os seus primos mais ricos, vão ficar mais parecidos com mercados emergentes. Isso, obviamente, vai criar um impacto importante nos fluxos internacionais, por exemplo, de investimentos estrangeiros diretos. Né? Nós nos acostumamos, em tempos recentes, com o reposicionamento espacial de alguns parques produtivos. Há uma tendência natural de diminuição de exposição a risco, por exemplo, na jurisdição chinesa. O que se observou nesses últimos 8 anos foi a emergência de conceitos como nearshoring. Aquilo que está saindo da China vai para uma localidade próxima do seu mercado de destino. Então você posiciona, por exemplo, cadeias de suprimento em Marrocos, para se projetar para o continente europeu. Em Bangladesh, para você ficar na vizinhança do Sudeste Asiático. No México, porque o México é próximo do mercado dos Estados Unidos e do Canadá. Só com o conceito de nearshoring. Ou então, para alguns setores que são mais intensivos em tecnologia, surgiu esse conceito de friendshoring, ou seja, vamos supor que você tem uma atividade bastante intensiva em tecnologia de uma empresa americana na China. Então você realoca isso, por exemplo, para o Reino Unido, porque o Reino Unido é também uma economia de mercado, é também uma democracia representativa, é também um país de Estado de direito, de separação clara entre os poderes. Então, a ideia de friendshoring. Com essa nova fase, eu acho que o grande objetivo dos estrategistas dessa segunda presidência Trump é a reindustrialização ou neoindustrialização dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos teriam vantagens comparativas num dos principais critérios que as empresas transnacionais levam em consideração no momento de localizar a sua produção, mais uma vez, que é o peso relativo dos impostos. Então, essa, sem dúvida alguma, é uma exatamente o que tá consequência muito importante, né, que vai chacoalhar mercados, daí o nome Trumpulence, caso ela seja exitosa. Agora, é claro, isso também tem o seu lado B. Se você vai diminuir a sua exposição relativa à China, você vai aumentar ela, por exemplo, nos Estados Unidos, isso vai ter que ser feito com um esforço de, por exemplo, gastos com capex, com formação de capital. Isso pode machucar o balanço patrimonial das empresas, pode exigir um esforço de capital que muitas das empresas nesse momento não têm. Tem um potencial inflacionário embutido nisso. É curioso, Thiago, porque esse longo período de globalização profunda que nós tivemos, da queda do Muro de Berlim até, digamos, a grande recessão de 2008, é um período em que você tem deflação no mundo, você tem, a globalização foi particularmente... foi uma represa, né, de conter preços no mundo todo, manter taxas de juros baixas e taxas de inflação baixas no mundo. Aparentemente, nós estamos caminhando para um outro ecossistema, esse mundo ficou para trás. Então tem esse aspecto da trumpulência. E, claro, o jogo também da palavra trumpulência com opulência. Ou seja, há cerca de 10 dias, né, o Fundo Monetário Internacional soltou as suas perspectivas econômicas mundiais para 2024. Os Estados Unidos aparecem ali com um PIB de quase 29 trilhões de dólares. Né? Eu acho que nós já comentamos aqui algumas vezes, né, que no momento em que, por exemplo, o Lehman Brothers derreteu, o PIB per capita na zona do euro e o PIB per capita nos Estados Unidos eram exatamente os mesmos. Hoje o PIB per capita norte-americano é praticamente o dobro do PIB per capita na zona do euro. Você tem essa performance impressionante em bolsas de valores de gigantes como Nvidia, como Microsoft, como Apple. Você tem o crescimento da renda per capita mesmo nos estados mais pobres dos Estados Unidos, né? A taxa de inovação em aceleração muito mais vistosa do que, por exemplo, no continente europeu. Então tudo isso faz parte de uma presidência em que, aparentemente, né, aquele cruzamento de linhas formado pela ascensão do PIB nominal chinês ao longo do tempo, com um crescimento não tão impressionante da economia dos Estados Unidos ao longo, digamos, de todo o século XXI até o ano de 2018. Até porque se a gente olhar para o que a China fez de 1990 para cá, foi absurdo. Foi a maior ascensão econômica da história da humanidade, a maior ascensão da classe média, foi algo muito, muito forte mesmo, muito brutal. Tem muito chinês lá e aí, enfim, as coisas caminharam para uma... Seria muito difícil alguém acompanhar, ainda mais quanto maior você é, mais difícil de você crescer a 2 dígitos por ano. Essa boca de jacaré voltou a abrir, né? Ou seja,
Os chineses devem terminar 2024, começar 2025 com um PIB de mais ou menos 18 trilhões e meio, os americanos já se avizinhando dos 29 trilhões de dólares. Então, o peso relativo da economia norte-americana no mundo aumentou, o que eu acho que manda um recado muito interessante para aqueles que apostam no declínio dos Estados Unidos. Aí, ó. Aparentemente, isso é uma coisa que não vai acontecer no curto prazo. Aqui, esse ponto é importante. Declínio dos Estados Unidos. Muita gente apostando no declínio dos Estados Unidos. Vamos ver o que ele vai falar. Mas tem, acho que 2, 3 vídeos aqui no canal que eu falo disso. Tem um react falando sobre isso também. Me preocupa já o primeiro ponto pensando em Brasil, né? Porque a nossa distância comercial com a China ela é maior do que a americana e, vamos dizer, até o alinhamento político, né? A gente sabe que, pode fazer um paralelo, o Trump está muito mais próximo do Milley do que do Lula. Esse cenário de Por que turbulência, será? né? Tanto na turbulência quanto na opulência, não é bom para o Brasil, né? Há fatores complicadores para a atual administração brasileira, Thiago, porque, veja, os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776, né? Nós estamos terminando 2024. Isso significa que nos últimos 248 anos, né, pela primeira vez, haverá um secretário de Estado nos Estados Unidos que tem origem latino-americana. Estou falando aqui do senador Marco Rubio, da Flórida. Então, conhece aquela história? A América Latina não está muito na tela de radar dos americanos. Eu acho que para os próximos 4 anos, a América Latina vai estar muito na tela de radar de Washington. Venezuela e o regime pós-chavista, Maduro, estará mais na tela de radar. O que acontece na Nicarágua, mesma coisa. Cuba, idem. O que se passa no Brasil e nas esquerdas latino-americanas também vai ser acompanhado com lupa por Washington. Veja uma postagem em rede social que o próprio presidente eleito Trump fez há alguns dias sobre uma eventual moeda dos BRICS para substituir o dólar. E você tem razão, quer dizer, o presidente Milley da Argentina conseguiu uma conexão com o então candidato Trump, agora presidente eleito Trump, que pode ser muito virtuosa para a Argentina. Né? Como todo mundo aqui do Market Maker sabe, se você voltar uns 10, 12 anos na máquina do tempo, você vai ver a Argentina com centenas e centenas de credores do seu passivo soberano. Aí vem aquele programa de recompra dos títulos com desconto de valor de face. Muita gente topou, uns 2 ou 3 não toparam, foram apelidados de fundos abutres. A Argentina conseguiu reaver aqueles por meio de empréstimos do sistema multilateral e particularmente do Fundo Monetário Internacional. Então hoje, Thiago, o grande passivo argentino é com o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional é um clube de liquidez. Esse clube de liquidez tem um sócio majoritário. Esse sócio majoritário chama-se Governo dos Estados Unidos. Quem senta no board do Fundo Monetário Internacional é o secretário do Tesouro. Então, se de repente por afinidade ideológica, por afinidade pessoal, ou mesmo por uma visão geopolítica um pouco mais ampla sobre o que deve ser enfim, o continente americano, você faz alguma coisa muito favorável para a Argentina. Decisão política e ideológica. Gravem isso. Do ponto de vista da extensão da maturação do débito. Enquanto, em termos de taxa de juros, a Argentina retira da sua frente um obstáculo importante que ela tinha para sua normalização macroeconômica e, eventualmente, inaugura uma nova fase muito promissora para a economia do nosso vizinho. Então, tem esse diferencial, sim. Agora, o Brasil é grande, o Brasil tem peso, o Brasil importa. Né? Eu torço para que se construam. Né? Eu acho que ainda que os governos não tenham as melhores afinidades, a relação empresa é importante, pessoa é importante. Eu acho que a gente tem que apostar muito nesse aspecto nos próximos 2 anos. Pessoal, e aí? Quero saber a opinião de vocês. Eu gostei. Aliás, vou deixar aqui o corte abaixo, aqui na descrição, e se puderem, assistam o podcast completo, que é bem bacana. Você vê que foi dito algumas coisas que realmente estão acontecendo. É claro que outras eram meio quase que impossíveis de se saber, mas muito do que ele falou aconteceu de fato, tem acontecido desde que o Trump assumiu a Casa Branca. E vamos ver os próximos passos. Uma coisa a gente já está vendo, os Estados Unidos estão se voltando para dentro para melhorar a sua relação com a indústria, diminuir um pouco a influência externa do que se importa, né? Então, Marcos acertando muito bem. Assim, claro que a gente tem que assistir o episódio inteiro para saber outros pontos. Mas uma coisa é certa, pessoal. O domínio americano parece que está longe de acabar. Mas a gente sabe que a gente vai ter um mundo cada vez mais fragmentado e é natural, outras alianças estão surgindo mundo afora. Mas, como eu falei, a China terá problemas demográficos nos próximos anos, décadas. E aí a Índia é um dos próximos países que tendem a sobressair em termos de crescimento econômico. Inclusive, fiz um vídeo sobre a Índia, falando quais são os próximos passos que os indianos devem passar, como eles podem se tornar uma grande potência, tá? Inclusive vou deixar aqui na tela para você continuar acompanhando. Se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui embaixo
no botãozinho vermelho, se inscreve e ative as notificações. E se gostou do vídeo, deixa o like aí, tá bom? Tamo junto, grande abraço. Fica com esse vídeo aqui da Índia que eu vou deixar na tela.